Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a história da moeda, um elemento fundamental da nossa sociedade moderna. Ao longo dos séculos, a moeda passou por uma fascinante evolução, e hoje vamos explorar sua jornada desde as origens até os dias atuais. As origens da moeda. Nos tempos antigos, as pessoas dependiam da troca direta de bens e serviços. No entanto, essa forma de comércio tinha suas limitações, levando à necessidade de um meio de troca mais eficiente. A primeira forma de moeda conhecida foi a moeda metálica, usada por civilizações como a Grécia e a Roma antigas. Essas moedas tinham um valor intrínseco devido ao metal utilizado em sua confecção, como ouro e prata. A origem da moeda é um capítulo fascinante da história econômica da humanidade. Ela remonta a tempos antigos, quando as sociedades estavam buscando formas mais eficientes de facilitar as trocas e o comércio. A moeda, como a conhecemos hoje, teve um longo processo de desenvolvimento e evolução ao longo dos milênios. Antes da existência das moedas, as sociedades antigas praticavam a troca direta de mercadorias, um sistema conhecido como escambo. Nesse sistema, as pessoas trocavam bens e serviços diretamente uns com os outros. No entanto, essa prática tinha limitações significativas. Por exemplo, era difícil realizar trocas quando as mercadorias não tinham valores equivalentes, e a falta de uma unidade de conta comum tornava o comércio complexo. À medida que as civilizações progrediam, surgiu uma solução: a utilização de itens de valor universalmente reconhecidos como meio de troca. Em várias partes do mundo, conchas, gado, tecidos e outros itens raros e valiosos começaram a ser utilizados como unidades de troca. Esses objetos tinham a vantagem de serem aceitos por sua utilidade intrínseca e valor percebido. Com o tempo, a humanidade desenvolveu as primeiras moedas metálicas, um grande avanço no sistema de troca. As primeiras moedas foram cunhadas a partir de metais preciosos como ouro e prata em civilizações antigas, como a Grécia, Roma, China e Índia. Essas moedas tinham um valor intrínseco devido ao metal que continham, o que as tornava aceitáveis em transações comerciais. À medida que os impérios cresceram e o comércio se expandiu, a necessidade de padronizar as moedas tornou-se evidente. Governos passaram a emitir moedas com peso e valor fixos, o que facilitou o comércio tanto a nível nacional quanto internacional. Um exemplo notável foi o sistema do denário romano, que se tornou uma moeda amplamente aceita em todo o Império Romano. Na Idade Antiga, entre 600 a.C. a 476 d.C., houve a cunhagem de moedas. As primeiras moedas metálicas, feitas de metais preciosos como ouro e prata, foram cunhadas por civilizações antigas, incluindo os gregos e os romanos. Essas moedas tinham valor intrínseco devido ao metal utilizado. Entre os séculos VI a XV, durante a Idade Média, houve padrões monetários locais. Diferentes regiões e reinos tinham seus próprios padrões monetários e cunhavam moedas com base em seus metais preciosos locais. No período do Renascimento, nos séculos XV e XVI, houve a confecção de moedas de prata e ouro que continuaram a ser amplamente utilizadas, e a pureza e o peso das moedas se tornaram cada vez mais padronizados. Nos séculos XVII e XVIII iniciou o uso de cédulas de papel emitidas por bancos e governos, representando um valor fixo em metal precioso. No século XIX, houve a criação do Sistema Monetário Internacional, onde o padrão ouro foi estabelecido, ligando o valor das moedas nacionais ao ouro. Isso facilitou o comércio internacional. No século XX houve abandono do padrão ouro. Muitos países abandonaram o padrão ouro durante o século XX, optando por sistemas monetários fiduciários em que as moedas não eram mais vinculadas ao ouro ou prata. Nas décadas de 1960 e 1970, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, encerrou a conversibilidade do dólar em ouro, efetivamente encerrando o sistema de Bretton Woods e marcando o fim do padrão ouro internacional. No final do século XX, o surgimento da internet e da tecnologia deu origem a moedas digitais e sistemas de pagamento eletrônico. No século XXI, o uso de criptomoedas continuou a crescer, com centenas de moedas digitais diferentes em circulação e a aceitação gradual por parte de empresas e investidores. Alguns países estão explorando a criação de moedas digitais de bancos centrais como uma evolução das moedas tradicionais. Nos tempos modernos, vivemos na era das transações digitais. Com o surgimento da tecnologia, a moeda digital, como o Bitcoin, revolucionou a forma como vemos o dinheiro.
Pagamentos digitais e carteiras eletrônicas se tornaram cada vez mais comuns, simplificando nossa vida financeira. O futuro da moeda é emocionante e cheio de possibilidades. Os bancos centrais de muitos países estão explorando a criação de suas próprias moedas digitais, o que pode transformar ainda mais a maneira como usamos o dinheiro. À medida que a tecnologia continua avançando, a moeda continuará evoluindo para atender às necessidades da sociedade moderna. A história da moeda é uma história de inovação e adaptação. Desde suas origens humildes até as moedas digitais de hoje, a moeda desempenhou um papel crucial em nossa sociedade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela história da moeda. Ela continua a mudar e moldar nosso mundo, e o futuro promete ser tão empolgante quanto o passado.